Bom, querido, Deus abençoe sua vida aí. Seja instrumento. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar acerca deste assunto que tem causado muito estrago em muitas consciências na atualidade. O tema que me foi passado é as origens da ideologia de gênero e suas implicações. Então, nós vamos nos ater, basicamente, à necessidade de respondermos a esse tema. Mas antes, eu convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir comigo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. Gênesis 1, versos 27 e 28. Deixa eu tomar uma água aqui antes. Assim diz a palavra de Deus. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução, macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Até aqui. Tudo que nós vamos conversar, considerando que nós não subscrevemos o que a ideologia de Gênesis destaca, tem a ver com o que Gênesis 1, versos 27 e 28 ressalta. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos mais uma vez pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesta noite com o intuito de sermos informados e, por que não dizer, exortados, por meio da santa e bendita palavra do Senhor. É preciso sermos, por ti, alertados acerca do tempo em que vivemos hoje. Deste modo, pedimos que tu venhas, em o nome de Jesus, usar-me para que isto fique explícito, ou seja, que temos a necessidade de nos atermos mais à palavra do Senhor. Deste modo, que tu venhas usar-me em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém e amém. As origens e implicações da ideologia de gênero. Esse é o nosso tema. Mas antes de nós nos certificarmos do que calça, do que pavimenta, filosoficamente, na história, a ideologia de gênero e suas implicações, eu penso que devemos, à guisa de introdução, ressaltarmos duas coisas. A primeira coisa é que ideias definem comportamentos. Ideias definem comportamentos. Filosofias, teses definem comportamentos. Se nós observarmos com cuidado a história da humanidade, nós vamos perceber que isto é um fato. Vocês sabem que a mentalidade greco-romana, até um tempo, antes do surgimento da filosofia, vivia no tocante às questões comportamentais de acordo com a consciência mítica. Se nós voltarmos mais a alguns anos antes, precisamente no século IV a.C., quando Hipócrates descobre a medicina, nós vamos perceber isto facilmente, já que os homens, à época, entendiam que até as questões relacionadas à saúde e à doença tinham a ver com a insatisfação dos deuses. Ideias definem comportamentos. Nós precisamos entender que ideias definem comportamentos.
existe hoje muitas pessoas vivendo de acordo com ideias, de acordo com filosofias. Isso não tem a ver só com pessoas que fazem parte dos centros convencionais, acadêmicos, educacionais. Isso tem a ver com o senso comum, com o modo comum de pensar de todas as pessoas. Ideias definem comportamentos. Esta é a primeira coisa que nós devemos ressaltar à guisa de introdução. Segunda coisa, é que houve, precisamente a partir de 1789, com o advento da Revolução Francesa, uma tentativa do homem ocidental de desconstruir a moralidade oriunda da consciência judaico-cristã no Ocidente. Vocês sabem disto? A partir deste ano, por ocasião do surgimento da filosofia iluminista, inúmeros intelectuais se insurgiram contra a fé cristã. Talvez a obra que mais se destaca com relação a isto seja a obra que foi publicada em 1887, A Genealogia da Moral de Nietzsche, onde eu entendo que o mesmo teve o propósito de questionar a moralidade cristã, precisamente oriunda da consciência ou da mentalidade judaico-cristã. Vocês sabem que, a partir daí, inúmeros movimentos filosóficos surgiram no contexto ocidental. Dentre tantos, podemos destacar o desconstrutivismo desenvolvido por Jacques Derrida, que propôs o que Nietzsche havia proposto, quando Nietzsche questiona as identidades cativas à mentalidade no tocante às questões éticas ocidental. Derrida, com essa finalidade, assim como Michel Foucault com o construtivismo, assim como Deleuze com a filosofia da diferença, teve a intenção de desconstruir o que eles entendiam ser entraves para o desenvolvimento do homem renascentista, centro de todas as coisas. Vocês sabem que o Renascimento, que vai do século XIV ao século XVI, propôs a filosofia que dizia que o homem deveria ser visto como centro de todas as coisas, o que um pensador do século, se não me engano, V a.C., chamado Protágoras, havia dito: o homem é a medida de todas as coisas. Nasce, portanto, no Ocidente, um movimento com a finalidade de desconstruir tudo aquilo que o cristianismo havia construído durante anos. Os resultados vocês conhecem. Países berço da Reforma Protestante do século XVI, voltados, rendidos a estas filosofias desconstrutivistas. Escócia, berço do presbiterianismo, rendido a isso. Outro dia, conversando com um pastor, eu ouvi deste pastor que na Escócia, pastores hoje participam de swings, dentre tantas outras coisas. Nós percebemos isto hoje na nossa sociedade mundial, tendo em vista que a consciência da sociedade atual está rendida à filosofia pós-moderna. Eu tenho a intenção de começar esta nossa conversa destacando essas duas coisas. Deste modo, como o nosso tempo é curto, eu já passo a apresentar a vocês, considerando o que eu disse há pouco, as origens da ideologia de gênero na história, ou as filosofias que calçam a ideologia de gênero na história. É preciso recorrermos ao ano de 1884, já que foi nesse ano que Engels, amigo íntimo de Karl Marx, publicou a obra que vocês devem conhecer, cujo tema é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde este questiona a integridade da família tradicional, em síntese, dizendo que a mesma é uma instituição perversa, que a mesma foi inventada pelo homem, o macho burguês, detentor do capital,
Engels sustenta essa tese fundada em uma suposta pesquisa desenvolvida por um estudioso norte-americano, chamada a pesquisa A Sociedade Antiga, publicada em 1877, onde nessa pesquisa este estudioso norte-americano diz que a família tradicional, formada por um pai, uma mãe e sua prole, surgiu por volta do final do século XVII, XVIII e XIX. Nós vemos essa ideia sendo reproduzida nos centros universitários atuais. Então, começa, a partir daí, um movimento com a única finalidade de destruir a família tradicional. Porque Marx havia, um pouco antes da sua morte, Marx morre em 1883, que a família tradicional, segundo Marx, devia ser vista como um dos sustentáculos do sistema econômico capitalista no Ocidente. Ou seja, estava dizendo este que o sistema econômico capitalista continuava tendo força, continuava vivo no Ocidente por causa da família tradicional. Começa então um movimento contra a família tradicional. Um movimento que começa a questionar, por exemplo, o papel da mulher e do homem no contexto da sociedade ocidental. A partir daí surge uma filósofa, jornalista francesa chamada Simone de Beauvoir, que publica uma obra em 1949, O Segundo Sexo, fundada nessa visão marxista. Ela começa a questionar o papel da mulher enquanto esposa no Ocidente, dizendo, por exemplo, que o casamento foi criado pelo homem, pelo macho, detentor do capital, com a única finalidade, aprisionar a mulher. Então, segundo Simone de Beauvoir, o casamento é uma espécie de cárcere privado criado pelo homem para aprisionar a mulher, isto é, a sua esposa, mulher enquanto casada. Surge, portanto, um movimento a partir do marxismo contra os valores oriundos da mentalidade judaico-cristã, precisamente com o intuito, com o propósito, com o escopo, com o objetivo de desconstruir precisamente a família tradicional, porque os marxistas haviam entendido que a mesma vinha como uma espécie de sustentáculo, de manutenção do sistema econômico capitalista no Ocidente. Simone de Beauvoir, eu me atenho a esta personalidade porque, no meu entendimento, é Simone de Beauvoir que vai desenvolver o conceito de gênero a partir do que o marxismo começa a discutir no Ocidente. Quando a mesma publica a sua obra O Segundo Sexo, em 1949, já que ela diz, nesta obra, que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Começa-se a se questionar o papel do macho e da fêmea, o papel do homem e da mulher no Ocidente, onde Simone de Beauvoir propõe a seguinte tese, que a mulher via sendo, até então, definida pelo homem, e ela precisava se desvencilhar desta condição. Ela precisava ser definida a partir dela mesma e não a partir do homem. Daí nasce um lesbianismo intelectual. Porque a ideia foi a seguinte: se a mulher até então está sendo definida pelo homem e ela tem que ser definida a partir dela mesma, então ela tem que se relacionar intimamente com outra mulher. Vocês sabem que o movimento feminista começa na década de 50 e as intenções, no meu entendimento, são mais do que justas, com as sufragistas, onde moças, jovens, brigavam pelo direito ao voto, pelo direito à entrada em uma universidade, por fazer um curso superior, mas com a chegada da mentalidade ou da filosofia proposta por Simone de Beauvoir, o movimento feminista toma outro rumo. Se torna um movimento que começa a dizer: abaixa os homens, abaixa a Deus, não a proposta de vida oriunda da mentalidade judaico-cristã. O que o marxismo desenvolve, esses movimentos começam a pegar, e esta filosofia começa a se encorpar, ao ponto, ou a ponto de Gramsci, pai do marxismo intelectual, dizer, referindo-se ao cristianismo, que o cristianismo possui uma moralidade suja.
O próprio Karl Marx disse, em um momento, que a religião é ópio do povo. Notem que surge um movimento com única finalidade, final do século XIX, metade do século XX, desconstruir os valores encarnados no Ocidente. Gramsci disse isto em um momento quando mesmo escreveu os Cadernos do Cárcere, em 1926, na condição de preso na Itália, a mando de Mussolini. Ele disse que existiam 3 verdades encarnadas na sociedade ocidental que precisavam ser desconstruídas. Quais são essas verdades? A lógica grega, a meritocracia romana e a mentalidade judaico-cristã. E Gramsci foi enfático. Talvez a pior destas seja a mentalidade judaico-cristã. Então é preciso que nós venhamos em defesa do marxismo, dizer não ao cristianismo. E o propósito é transformarmos as igrejas em teatros. O propósito é transformarmos líderes religiosos em bandidos, em desonestos. Então o discurso desconstrutivista começa a tomar conta do Ocidente e igrejas começam a ser destratadas a ponto, como disse há pouco, de serem fechadas e hoje serem teatros. Teatros em muitos países, berços da reforma protestante do século XVI. 1949, guarda essa data. Começa, então, surgir o que, na metade do século XX, precisamente em 1955, ficou conhecido como conceito de gênero. Com Simone de Beauvoir, porque ela diz que ninguém nasce mulher, se torna mulher, tem a ver com a construção, tem a ver com a linguagem. Talvez fazendo uso do que Deleuze, com a filosofia da diferença, propôs. Tem a ver com o discurso, tem a ver com a linguagem. E nós precisamos, então, adotar um novo discurso, uma nova linguagem, com a finalidade de definirmos comportamentos. Com a finalidade de definirmos comportamentos. Notem, nota de rodapé, que toda a filosofia que surge a partir de 1789, precisamente, final do século XIX, surge com o propósito de definir comportamentos. Moldar a vida comportamental dos homens ocidentais. 1949, Simone de Beauvoir questiona. 1955, um homem chamado John Money, a partir de uma experiência que o mesmo tem com alguns travestis. Ao final da pesquisa, chega à conclusão que a humanidade não deveria reconhecer como identidade de gênero só os 2 gêneros já existentes, macho e fêmea, mas o travestismo também, como uma nomenclatura de gênero, como uma identidade de gênero. John Money, então, propõe outra nomenclatura de gênero, até então, não aceita como identidade de gênero o travestismo. 1955, John Money, um sexólogo, propõe o conceito de gênero. Isso é desenvolvido em 1963 por um psicanalista, ou psiquiatra, melhor dizendo, norte-americano chamado Robert Stoller, em um congresso psicanalítico em Estocolmo, na Suécia, onde Stoller começa a dizer, com base no que Simone de Beauvoir havia dito, com base no que John Money havia dito, que a humanidade deveria, a partir de então, fazer uma distinção entre identidade sexual e identidade de gênero. Começa, então, nos centros universitários, no continente europeu e norte-americano, a adotar-se o discurso desenvolvido por John Money e por Robert Stoller, de que o homem ocidental deveria, ou pós-moderno, melhor dizendo, adotar um novo discurso com relação à identidade de gênero dos indivíduos. Então, vejam, a ideologia de gênero, ela começa a partir de um questionamento, de uma filosofia, porque toda filosofia tem a ver com questionamento, tem a ver com indagação. Esse questionamento, essa indagação, que se inicia,
se restringiu ao papel de homem e de mulher existente no Ocidente. Começa, então, nos centros universitários, precisamente, relacionados às disciplinas de psiquiatria, psicologia, que tem a ver com comportamento humano, a nascer um discurso que passou a dizer o seguinte: nós não devemos definir a identidade de gênero em uma pessoa a partir da condição biológica dela, mas a partir da cabeça dela, é a partir do sentimento, é a partir da subjetividade, é a partir do entendimento. Como meu tempo aqui é curto, eu não posso estender mais, mas em síntese, com relação às origens da ideologia de gênero, vocês precisam entender duas coisas. Ela tem um pai e uma mãe, as filosofias subversivas, as filosofias anárquicas, Nietzsche, Michel Foucault, Jacques Derrida e todas as filosofias subversivas que surgem precisamente e se incorporam na metade do século XX. Segundo, ela tem um pai e uma mãe que está relacionado com a necessidade de fazer com que o homem se sinta à vontade com relação aos seus intentos internos subjetivos, com relação à sua subjetividade. Na história, metade do século XX, que surge o conceito de gênero, 1955, por meio desse pensador, desse sexólogo chamado John Money. Mas quais são as implicações? Quais são as implicações desta especulação filosófica? É preciso nós destacarmos isto. A ideologia de gênero ela não é científica, ela é uma especulação filosófica. Ela não tem respaldo científico, ela tem respaldo filosófico. Ela tem respaldo experimental, individualizado, privativo, porque ela não se tornou objeto majoritário de uma pesquisa acirrada, profunda, científica. Quais são as implicações desta especulação filosófica, que tem a subjetividade humana como base? Presta atenção. Primeira implicação: superestimar a subjetividade dos indivíduos. Superestimar a subjetividade dos indivíduos. Vocês sabem que a partir do final do século XVIII, surgiu um movimento filosófico que começa a dizer aos indivíduos que o que mais importavam era o que eles sentiam. Os sentimentos, a subjetividade. O relativismo está demasiadamente relacionado a isto. Então, a primeira implicação, a primeira consequência, o primeiro resultado de todo esse discurso filosófico relacionado com a ideologia de gênero é superestimar a subjetividade dos indivíduos. O John Money, o pai do conceito de gênero, 1955, disse exatamente isto. Quando mesmo considerou o travestismo como uma nomenclatura de gênero. O que tem a ver aqui não é a condição biológica que envolve os indivíduos. O que tem a ver aqui não são os cromossomos, XY, homem, XX, mulher. Não é o genótipo e nem o fenótipo. Genótipo, condição genética. Homem, XY, mulher, XX, que resulta no fenótipo, na anatomia de homem ou de mulher. Portanto, não tem a ver com a condição genética ou com a condição biológica, tem a ver com a subjetividade. Se esses estão se sentindo do gênero não macho, mas travestismo, nós devemos, enquanto sociedade, reconhecermos estes como sendo do gênero travestismo. Isso tem a ver, meus irmãos, com a necessidade proposta pela psicologia positivista que nasceu na metade do século XX, que tem o humanismo como base, que foi propagado lá no início do século XIV. O que importa são as necessidades humanas, o que importa são os sentimentos humanos. O discurso que nós temos que adotar enquanto psicólogos positivistas com relação ao outro não deve ser negativo, deve ser positivo. Então, se uma pessoa tem um desejo de viver
como sendo mulher, sendo homem, nós temos que dizer está tudo certo, está tudo bem. Primeira implicação, superestimar ou a superestimação da subjetividade humana. A gente vive numa sociedade que o discurso é esse. Se um homem tem o desejo de se relacionar com outro homem, homossexualidade, o que deve ser averiguado é a sua subjetividade, é a sua interioridade, é o seu coração. Se há amor, está tudo certo. Nós vivemos no contexto social, onde o que deve definir, segundo alguns, o que é certo e o que é errado, com relação às relações íntimas, no tocante à sexualidade humana, é o amor poético. Com amor tudo pode. E há teólogos conhecidos no YouTube dizendo isto. E muitos jovens cristãos, protestantes, evangélicos, estão caindo neste engodo, neste veneno, que eu costumo dizer que vem do inferno de Satanás. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus diz, que deve me fazer adotar um estilo de vida comportamental na vida, na existência. Então, essa é a primeira implicação, a superestimação da subjetividade dos indivíduos, a psicologia dos indivíduos, é a cabeça. Por quê? Porque a ideologia de gênero vai dizer que o corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa. O corpo é uma coisa e o aspecto psicológico do corpo é outra coisa. O aspecto psicológico do corpo está separado do corpo. Com que intuito? Dizer o que o psiquiatra Robert Stollen disse. Quem vai definir o gênero da pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica da pessoa, porque o corpo está separado, o aspecto psicológico do corpo está separado do corpo. Então, quem deve dizer o que uma pessoa é, na pessoa, não é a condição biológica dela, mas a cabeça dela, a psicologia dela. É como ela se vê, é como ela se nota, é como ela se percebe na vida. Por isso que a Judith Butler disse certa feita que os médicos deveriam ser proibidos de dizerem no momento que uma pessoa nasce é homem ou mulher, e no momento do ultrassom é homem ou mulher, porque os médicos dizem isto com base na genitália, na anatomia, no fenótipo, portanto, no genótipo, no cromossomo. E Judith Butler diz isso porque o entendimento não é a condição biológica, mas a condição psicológica que deve determinar o que uma pessoa é enquanto identidade de gênero na sociedade. Então, o médico devia ser proibido. Aqui nós entendemos uma coisa, que a medicina está de acordo com o que Gênesis 1, 27 e 28 diz. Que é a biologia que deve definir, porque os médicos continuam dizendo é homem ou mulher, com base na genitália. Com base na anatomia, no fenótipo. Segunda implicação, a ideologia de gênero subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. A primeira implicação é a superestimação da subjetividade dos indivíduos. Com que finalidade? Dizer que é ela que deve definir o gênero nos indivíduos. A segunda implicação, subjugar o corpo à psicologia dos indivíduos. As pessoas devem subjugar os seus corpos à sua subjetividade. No caso, por exemplo, dos transgêneros, homem com medo de mulher, mulher com medo de homem, o que vai definir o gênero deste não é o corpo, mas a cabeça. Se é homem biologicamente, mas mulher psicologicamente, a sociedade deve ver este ou esta como homem, sendo mulher com medo de homem como homem, sendo homem com medo de mulher como mulher. O corpo é subjugado à psicologia, à subjetividade dos indivíduos. Por isso que a gente vê tantas mutilações, tantas transformações no que tange ao fenótipo, à anatomia, à estética. A gente tem casos em nosso país de jovens fazendo as cirurgias transexualizadoras, que é a substituição da genitália masculina pela genitália feminina. Moças arrancando seios. E está tudo certo, porque o corpo deve ser subjugado à psicologia dos indivíduos, à subjetividade dos indivíduos. Não tem nada de errado quanto a isso. Vocês sabem que este entendimento tem um pai.
O gnosticismo, desenvolvido no segundo século depois de Cristo, já que o gnosticismo, vocês conhecem, filosofia religiosa, dizia que o corpo deve ser visto como uma coisa desprezível. O que importa não é o corpo, o que importa é a cabeça, é a alma, é a interioridade das pessoas. O corpo é a prisão da alma. Então, nós devemos dar importância não ao corpo, mas à cabeça, à subjetividade das pessoas. É o que a ideologia de gênero está reproduzindo hoje. Por isso, se nós fôssemos pontuar as raízes mais longínquas da ideologia de gênero, nós podíamos nos voltar ao segundo século também, depois de Cristo. Isso tem a ver também com o maniqueísmo, desenvolvido por Mani na Pérsia, já que ele dizia que existem duas realidades, uma má e uma boa. No caso, a ideologia de gênero vai dizer que o corpo é a realidade má e a interioridade é a realidade boa. Então, o corpo tem que ser arrebentado. E a gente vê isto correndo solto pelas estradas, pelas curvas, pelas praças da sociedade atual. Quantos jovens se mutilando, quantos jovens fazendo do seu aspecto físico quadros, tintas e mais tintas, piercings e mais piercings. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu acho que tudo que é demais é exagerado. Essa é a mentalidade da sociedade atual. O corpo não importa. Neoplatonismo, platonismo, gnosticismo. Essa não é a mentalidade judaico-cristã, que superestima o corpo. Então o corpo, já que o nosso assunto aqui é a ideologia de gênero, deve ser subjugado à psicologia dos indivíduos. Por isso a gente vê aí transexuais, que é uma das muitas nomenclaturas de gênero. O transexual é um indivíduo que submete o seu corpo à metamorfose física, à transformação física. Meninas tirando os seios, como eu disse, tomando hormônio masculino, e meninos submetendo as suas genitálias à cirurgia transexualizadora. Então, subjuga o corpo à psicologia dos indivíduos. Aí você entende a razão dessa transformação que há nos corpos. Agora, uma nota de rodapé. O fenótipo pode ser mudado. O fenótipo pode ser mudado. Anatomia, o genótipo não. Um homem pode ter todos os atributos de mulher, fisicamente, mas continuará sendo homem, porque o genótipo é inalterável. A gente vê aí homens que, geneticamente falando, que no que diz respeito ao fenótipo, a gente vai dizer, não é homem, não é mulher. O doutor Enéas, saudoso Enéas, em uma palestra, a jornalista Marília Gabriela disse, com relação a isto, pode-se fazer as mudanças físicas, pode se tornar anatomicamente mulher, mas o cromossomo lá continuará sendo de homem, XY. Terceira implicação, a ideologia de gênero distingue sexo de gênero com escopo, com o objetivo de delimitar a identidade de gênero, a subjetividade das pessoas. Então, essa é a terceira implicação. Nós vamos fazer uma distinção entre identidade sexual e identidade de gênero, com o propósito de restringir a responsabilidade de definir o gênero em uma pessoa, a subjetividade da pessoa. Então, o propósito de estabelecer essa distinção é dizer que quem deve definir o gênero em uma pessoa é o aspecto psicológico do corpo da pessoa e não o corpo da pessoa. Eu concluo destacando algumas verdades. A gente não tem tempo, então eu já concluo destacando algumas verdades que a palavra de Deus ressalta quanto a isso. A primeira verdade é que a identidade de gênero é definida pela condição biológica dos indivíduos e não pela condição psicológica. A ideologia de gênero diz que é a condição psicológica que deve definir o gênero. A palavra de Deus diz que não, é a condição biológica. Os versos que lemos, Gênesis 27 e 28, destacam exatamente isso. Vocês percebem que no verso 27, o texto, Moisés diz que Deus criou o ser humano, macho e fêmea. E no verso 28, Deus diz ao ser humano, ao macho e à fêmea,
se unam por meio do casamento. É importante a gente destacar isso, porque a narrativa de Gênesis 1 é a mesma narrativa de Gênesis 2. Então, é preciso entendermos que sexo só pode ser desenvolvido a partir do casamento. Lá nos versos 27 e 28 do capítulo 1, Deus está dizendo que foi o mesmo que criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea. E no capítulo 2, que é a mesma narrativa, Deus está explicando, por meio de Moisés, como criou o ser humano, macho e fêmea. Então, lá no versículo 28, Deus dá a ordem, que é o que nós chamamos de mandato social. Vocês devem se envolver, a partir do casamento sexualmente, com o propósito, multiplicar a espécie humana na terra. Vejam, Deus diz ao homem e à mulher, a quem tem testículos que produzem espermatozoides e a quem tem útero e ovário, se envolvam sexualmente a partir do casamento para que a espécie humana se multiplique na face da terra. Deus chama quem tem testículo que produz espermatozoide de macho. E Deus chama quem tem útero e ovário de fêmea. Então, na linguagem de Deus, na linguagem de Gênesis, quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição psicológica da pessoa, não é a subjetividade da pessoa, não é a interioridade da pessoa, mas a biologia da pessoa. Vocês sabem, e aí é pauta para outra conversa, que existem inúmeros fatores psicossociais que influenciam indivíduos, sejam os indivíduos de quaisquer idade. Tem muitos pais em dúvida, é porque o menino tem 2 anos, é porque o menino tem 3 anos. Não importa. A psicologia, hoje, ressalta isto. Há a probabilidade desta mente, por mais infantilizada que seja, de absorver algumas coisas e se identificar com elas. É psicossocial. Voltando aqui, quem define o gênero é a biologia. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York propagou ao mundo, alguns anos atrás, que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero. É óbvio, porque se quem define a condição subjetiva das pessoas, vão existir inúmeras. Porque vocês veem pessoas se dizendo, com relação à identidade de gênero delas, uma coisa, no outro dia outra coisa, no outro dia outra coisa. Ok? Segunda coisa que a palavra de Deus nos diz, que o conceito binário de gênero é o que encontramos no princípio. Só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Segundo a linguagem de Deus, segundo a linguagem de Gênesis, só existem 2 gêneros, travestismo, transexual ou transexualidade, crossdresser e tantos outros, ou tantas outras nomenclaturas de gênero, tem a ver com o que aconteceu com Adão. É resultado da queda. É resultado de uma interioridade caída, depravada. Como nós sabemos, sendo nos calvinistas, que foi desenvolvido de 1618 a 1619 em Dordt, na Holanda, é um dos primeiros pontos dos 5 pontos do calvinismo, a depravação total. Só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Há hoje essa bagunça, como propõe a Judith Butler, quando ela escreveu em 1990, Problemas de Gênero, atribuindo à construção social. Por isso que ela diz que deve existir na sociedade uma linguagem voltada à homossexualidade, porque até então a sociedade só ouviu acerca da sexualidade ou da orientação sexual, que a certa é a homossexualidade, é a heterossexualidade. Só existem 2 gêneros, macho e fêmea. Enquanto igreja, o tema do congresso aqui é fé para hoje. A igreja precisa se posicionar com relação a isso, como bem ponderou Abraham Kuyper. No final, lá no século XX, na Holanda, como bem pontuou Herman Doivert, Francis Schaeffer e tantos outros, chamados de teólogos reformacionais, que a igreja devia sair do seu quadrante, dos seus portais, dos seus arraiais, e irem para a sociedade, e ir para a sociedade dizendo a ela que a cosmovisão cristã é a que deveria, ou reformada, é a que deveria ser vista como ideal para definir comportamentos. A igreja precisa entender que ela precisa se movimentar, ela precisa dar cara a tapa, ela precisa estar lá na rua, nas praças, discutindo essas questões, obviamente, como Cristo sempre fez, não como soldado de Hitler e não como soldado skinheads, mas como soldado de Cristo. Eu queria finalizar destacando que
enquanto a ideologia de gênero destaca que existem mais de 2 gêneros, como nós já pontuamos, e que existem mais de uma orientação sexual, você sabe, homossexual, pansexual, heterossexual, bissexual, que a palavra de Deus diz que só existe uma, a heterossexual. A homossexualidade não tem a ver com identidade de gênero, tem a ver com orientação sexual. Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra coisa. Uma pessoa pode ser do gênero transgênero e não ser homossexual. Por exemplo, uma pessoa biologicamente homem, mas com mente de mulher, ela pode se envolver com homem. Então, ela não deve ser definida com relação à sua orientação sexual como homossexual. Porque, na verdade, ela é visivelmente, anatomicamente homem, mas ela não é homem, ela é mulher. Se ela está se envolvendo com homem, ela não é homossexual. É isso mesmo, causa uma bagunça, uma confusão, porque tudo que vem do diabo só promove o caos, só promove a confusão. A palavra de Deus só define uma orientação sexual que a humanidade deve seguir e deve adotar, a heterossexual. Lá, em Gênesis, a gente vê Adão e Eva, é macho e fêmea, heterossexual. A homossexualidade sempre foi condenada. O primeiro caso de homossexualidade está lá em Gênesis 9, versículo 22, que é quando Cão abusa sexualmente de Noé, isto mesmo. Porque o verbo ver, quando diz que Cão viu a nudez do seu pai, no hebraico, a força do verbo, dá a entender que Cão abusou sexualmente de Noé. E Noé, por conseguinte, o amaldiçoou. E a gente vê que, a partir disso, a homossexualidade é tratada, porque até então não tinha um caso, como algo errado e passivo de maldição. Noé não amaldiçoou Cão porque Cão o estuprou, ou porque o Cão foi abusivo, ou porque Cão aproveitou do estado consciente de Noé, de inconsciência por conta do álcool. Não, é porque homem se relaciona com mulher. Por isso, Noé entendia perfeitamente Gênesis 1, verso 27 e 28. Noé entendia perfeitamente o que as Escrituras ensinam, precisamente Gênesis ensinam. Por isso que nós, enquanto igreja, já que o assunto é fé para hoje, devemos subscrever a ideologia de Gênesis, e não essas ideologias da atualidade. Por isso que a igreja precisa hoje entender que ela precisa destacar os princípios oriundos dos primeiros capítulos de Gênesis. Francis Schaeffer, certa feita, escreveu uma obra, se não me engano, cujo tema é Gênesis no espaço-tempo, onde ele disse que nós precisamos subscrever os primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis de 1 a 11, porque quando nós não sustentamos os capítulos de Gênesis de 1 a 11 como históricos, nós estamos dizendo que o nosso cristianismo não passa de uma filosofia vã. Vocês sabem que a igreja, infelizmente, em um momento, adotou o discurso antagônico a esta proposta, quando na Alemanha surgiu a teologia liberal, quando na Suíça surgiu a teologia neo-ortodoxa, teologias que descartavam a historicidade dos primeiros livros de Gênesis. A igreja precisa subscrever isso, não questionar isso, entender que o mar, de fato, foi rasgado, o mar vermelho foi rasgado de alto a baixo, de modo extraordinário por Deus, mesmo que a ciência esteja dizendo isso é impossível. A igreja precisa entender que Deus criou o homem, macho e fêmea, o homem do pó da terra e a mulher da costela de Adão, e não dá ouvidos ao que Darwin disse a partir de 1859, quando o livro A Origem das Espécies foi publicado. É muito assunto, meus irmãos. Eu concluo, portanto, dizendo que a maior crise que a humanidade vive, como bem pontuou Francis Schaeffer, é a crise de identidade. A maior crise que a humanidade vive é a crise de identidade. E vocês sabem por quê? Porque vocês adotam a cosmovisão reformada. Porque um dia na história da humanidade, um homem chamado Adão rompeu com Deus, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir daí, todos os homens, sem Jesus, porque o animal morto que veste Adão é um tipo de Cristo.
Todos os homens que não estão vestidos por essa carne, por esse sangue, desse cordeiro bendito, adotam o estilo de vida de Caim, por isso Caim assassinou Abel. E nós vemos os descendentes de Caim adotando comportamentos terríveis, atrozes, na esfera sexual também. Gênesis 6, uma das razões do dilúvio foi a promiscuidade sexual. A maior crise de identidade que a humanidade vive é a crise de identidade. E aí a gente vê governos e políticos dos mais variados dizendo que o problema da marginalidade, que o problema da imoralidade, que o problema da homossexualidade e tantas outras coisas tem a ver com as políticas públicas que não são adotadas com a proposta de resolver isso. Não! Tem a ver com a queda do homem Adão, e o remédio é Jesus, e a igreja precisa apresentar isso para essa sociedade, nas praças, nas esquinas. A igreja precisa sair desse quadrante, a igreja precisa estar lá nas praças, nas escolas, nas universidades, gritando em alto e bom tom que a solução para essa sociedade degradada e cheia de tantas coisas negativas é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. O tempo já foi, não tenho mais tempo. Espero que os irmãos e as irmãs tenham entendido. Que Deus abençoe. Quem sabe a gente venha ter outra oportunidade para conversarmos sobre isso com mais cuidado e com mais profundidade. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade, reverendo Edinaldo. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender que a fé é para hoje, não é para amanhã, não é de ontem. É de ontem porque nós seguimos o que foi definido ontem. É para hoje, para hoje. Os lugares onde você pisa, as pessoas com quem você se relaciona, precisam ouvir a voz do Evangelho por meio da sua boca. Que Deus te abençoe. Irmãos, nós temos aberto para perguntas, né? Temos feito isso em todas as palestras. Se houver alguém que queira fazer alguma pergunta, o nosso pastor Alan está disposto aí a responder. Tá bom? Temos mais alguns minutinhos antes da gente ter o coffee break. E eu quero já encorajar você para não ir embora, que nós vamos ter a segunda palestra. Tá bom? Então, se houver alguma pergunta, levante sua mão aí e a gente chega até você. Tem alguém? Pastor, eu queria compartilhar uma dificuldade que eu tenho. No meu trabalho, eu tenho que lidar muitas vezes com essa questão de ideologia de gênero, de troca de artigo, né, que as pessoas preferem ser tratadas, enfim. E eu tenho muita dificuldade em saber, enquanto cristã, como eu devo me portar no meu trabalho com esse tipo de regra, né? Eu sou enfermeira e muitas vezes as pessoas se apresentam com nomes sociais, pedem essa troca de artigo. E no trabalho eu sinto que eu preciso respeitar isso, mas também sinto que eu desrespeito os meus valores quando eu ajo assim profissionalmente, né? Eu queria saber a opinião do senhor. Eu tenho muita dificuldade em saber quais brigas eu devo comprar em cada tipo de ambiente, né? Se eu posso desrespeitar, entre aspas, as regras do trabalho, como isso funciona, assim, para nós cristãos? Eu acho que nós devemos seguir o padrão de Jesus. Jesus nos ensina tudo, especialmente a lidarmos com as questões adversas. Vocês sabem que Jesus teve que lidar com casos dos mais variados. Entre tantos, casos como o da mulher adúltera, onde Jesus, opostamente ao que os fariseus haviam proposto, beija e diz, vai, não peques mais. O que eu estou tentando dizer é que nós não somos soldados skinheads e nem soldados de Hitler, nós somos soldados de Jesus. Eu acho que, já que é um assunto que tem a ver com a sexualidade, e tudo que está relacionado com a sexualidade é muito íntimo, e a gente, não, humanamente falando, não trata dessas coisas da noite para o dia, o discurso ou o posicionamento que nós devemos adotar enquanto servos de Jesus se perguntados, com muito amor, nos posicionarmos.
deixando explícito que a pessoa tem, entre aspas, a liberdade para ditar o curso da sua sexualidade na existência. Mas a palavra briga, eu acho que não é a palavra que nós devemos usar. Eu acho que nós devemos nos posicionar, nós devemos dizer, com a razão da nossa fé, o que nós subscrevemos, o que nós entendemos com relação a essas questões, precisamente com relação à sexualidade, mas quando formos chamados, quando formos convidados. Você não vai fazer do seu serviço um palco de debates. Você tem que ter sabedoria. Mas se alguém, em algum momento, em algum dia, resolver te perguntar, resolver conversar com você, você vai fazer o que Jesus te ensina. Tratar essa pessoa, expondo o evangelho com amor, abraçando-a, respeitando-a. A igreja não foi chamada para expulsar ninguém. A igreja foi chamada para acolher as pessoas e para amar as pessoas e respeitar as pessoas. Mas ela também não foi chamada para se omitir. Ela precisa estar nas praças. Ela precisa anunciar o que ela entende ser o correto. Mas deixar bem destacado que o propósito dela é acolher as pessoas em Jesus Cristo e nunca destratar ninguém. Alguém mais? Não? Obrigado, Heavy. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O presidente dos Estados